Boa noite, sejam bem-vindos. Vou dar um minutinho para o pessoal ir chegando. Fiquem à vontade. Se vocês puderem ir colocando para mim no bate-papo, a expectativa de vocês para essa palestra de hoje, o que vocês gostariam de ouvir nessa palestra de hoje, vocês me ajudam imensamente. Se vocês puderem colocar aqui, ó, no bate-papo, vou colocar um oizinho para vocês, por favor, irem colocando para mim por escrito. Se vocês trabalham na área, se vocês querem trabalhar na área. Boa noite, Yuri. A gente vai falar bastante de arte e design como a Full Sail entende arte e design. Então, a minha pergunta é para eu poder entender se tem alguma coisa que vocês vão conversar, desculpa, alguma coisa que vocês esperam que a gente vá conversar sobre, que de repente não está contemplado na palestra. Guilherme quer entender como funciona o mercado do Brasil. Yuri tem uma dúvida enorme. Que dúvida, Yuri? Será que eu vou conseguir te ajudar na sua dúvida? Põe pra gente aí qual é a sua dúvida. Trabalha com programação web e é apaixonado por pintura. Que tipo de pintura? Vamos falar um pouco sobre pintura a óleo, legal. Acho que a gente vai falar um pouco sobre arte e design e a relação das carreiras de arte e design com outros mercados. De repente, isso te ajuda. Pintura, especificamente, a gente não está falando, mas podemos falar um pouquinho. Vamos começar, então? Vamos lá, vou compartilhar a tela. Te entendo, Yuri. Vamos começar aqui. Então, sejam muito bem-vindos. Deixa eu puxar uma enquetezinha do Zoom para saber um pouquinho mais sobre vocês, as enquetes que eu sempre faço. Primeira enquete, se vocês estiverem enxergando aí uma janelinha, que é a nossa enquete, perguntando quem já usou o Zoom e quem está usando pela primeira vez. Estou vendo aqui que a Beatriz ainda não escolheu profissão, mas tem interesse nessa área. Olá, Rodrigo. O que você quer dizer com como apareço? Você quer aparecer no webinar? Explica mais aí o que você está querendo conseguir fazer, Rodrigo, para eu poder te ajudar. Vou encerrar a enquete, vou compartilhar com vocês, ó. Temos 70% das pessoas já usaram o Zoom, 30%, 29%, né? Ainda não. Sejam bem-vindos, o Zoom é super facinho. Queria saber quem já ouviu falar da Full Sail University. Se vocês puderem escolher a opção que melhor representa, se vocês já conhecem tudo sobre a Full Sail, se já ouviram falar, mas não sabem muito, ou se não conhecem, primeira vez que estão entrando em contato com a Full Sail. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo. Vamos lá, vou encerrar a enquete, tá bom? E vou compartilhar. Ó, a gente tem bastante gente, temos 33% que sabem tudo sobre a Full Sail, 67% que ainda não conhecem a Full Sail, vão conhecer um pouquinho hoje,
Vou falar bem brevemente sobre a Full Sail, mas lógico, a gente vai falar de várias carreiras em que a Full Sail tem formação. E aí minha última pergunta de hoje aqui é sobre quantos webinars vocês já assistiram. A gente tem feito webinars já faz bastante tempo, desde o Covid. Então, só para saber se tem alguém que está aqui que já assistiu outros e quem está aqui pela primeira vez. Esse webinar é parte de uma série de webinars que a gente fez, que a gente está fazendo ainda, falando de carreiras em todas as áreas em que a Full Sail oferece programas. A gente tem quase 90 programas divididos em 8 grandes áreas. Hoje a gente vai falar da área de arte e design, mas a gente já fez várias outras de várias outras áreas. E ainda tem algumas para vir para a gente terminar esse ciclo. Vou encerrar a enquete, compartilhar com vocês. Olha só, 67% de vocês estão aqui pela primeira vez, 33% estão aqui pela segunda vez. Muito bom, muito obrigada por estarem aqui novamente. Vamos lá, então, começar a nossa conversa. Quero apresentar para vocês a Tatiana Augusto, que está comigo aqui do lado dos palestrantes. Ela está aqui para dar suporte para a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no chat que ela responde para vocês. Se vocês tiverem perguntas que vocês gostariam de fazer para mim, coloquem no Q&A, por favor, que aparece na barrinha de vocês aí embaixo, porque aí a Tati me ajuda a não deixar nenhuma pergunta passar. Se vocês quiserem fazer algum comentário, quiserem que não seja pergunta, daí vamos priorizar o bate-papo para comentário e as perguntas para o Q&A, tá bom? E a Tati vai me ajudando. Podem ir fazendo conforme as perguntas forem acontecendo, que aí eu já vou respondendo, e se eu perder alguma no final, a Tati me passa. Eu sou Carol Olival, sou Community Outreach Director da Full Sail University, sou brasileira, fico baseada aqui no Brasil. Antes do Covid eu ia bastante para a Full Sail, agora estou de castigo aqui em casa desde março. E a minha função é formar e nutrir uma comunidade internacional que conheça mais sobre a economia criativa através dessa conexão com a Full Sail University. Como eu sou brasileira e estou aqui, a gente pilota todos os projetos novos aqui no Brasil e depois a gente faz alguns desses projetos, a gente replica para outros países do mundo. O Brasil é um país muito importante para a Full Sail University. A Full Sail gosta muito dos alunos brasileiros, dos graduados brasileiros, porque a gente tem uma mistura boa de perfil, né, de sermos criativos ao mesmo tempo em que somos geralmente expansivos, trabalhamos bem em equipe. Então, na comunidade internacional, o brasileiro acaba ajudando muito, tanto na seriedade de entregar os trabalhos, comparecer às aulas e tal, como também na leveza, na criatividade, no jeito de trabalhar em conjunto com todo mundo. Então, por isso que a gente prioriza fazer uma série de atividades aqui no Brasil. A gente tem um site, para quem ainda não visitou, que é um site em português para a comunidade brasileira. A gente não tem... a universidade não opera aqui no Brasil, né? Não tem a Full Sail não está fisicamente no Brasil. Eu mesma estou estudando na Full Sail, mas eu faço um certificado que é online. Então, esse site não quer dizer que dá para se formar, para fazer o curso como a Full Sail no Brasil, mas é um site que tem todos os eventos que são gratuitos, que são em língua local para a comunidade brasileira. Esse site é o experienciafullsail.com.br, então recomendo que vocês visitem. Lá tem todos os eventos que a gente vai fazer, tem informação sobre os programas, e tem a Tati, tem eu, para a gente poder ajudar vocês aí nas dúvidas de vocês, tá bom? Um pouquinho de como vai ser o nosso itinerário hoje aqui. A gente já fez as interações com o quiz do Zoom. Vamos conhecer um pouquinho sobre a Full Sail na sequência. E daí a gente vai falar de carreiras em arte e design com essa perspectiva da Full Sail University, tá bom? Aí a gente sempre termina as palestras com uma brincadeira no Kahoot. O Kahoot é um aplicativo de perguntas e respostas. Então a gente tem lá umas perguntinhas no Kahoot. Para quem brincar, tem uma regra que é que a gente precisa ter pelo menos 3 pessoas brincando. Às vezes tem palestra com um monte de gente, mas ninguém quer brincar, daí a gente não faz o Kahoot. Então a gente precisa lá no finalzinho da palestra ter pelo menos 3 pessoas que entrem no Kahoot
Daí a gente brinca, quem ficar em primeiro lugar ganha de premiação um voucher de $20 para trocar na Amazon.com. E aí a gente sempre dá um tempinho de Q&A, se tiver alguma pergunta que não foi respondida, a gente responde nesse momento e aí tem o encerramento. Para quem está fazendo ao vivo, eu mando um certificado de participação, que vai via robozinho com o nome de vocês do jeitinho que vocês escreveram quando vocês se cadastraram, tá bom? Ele vai por e-mail de vocês que vocês usaram para se cadastrar para essa palestra e vai com o nome e sobrenome do jeito que vocês cadastraram. Se der algum problema, vocês vão ter recebido pelo meu e-mail, daí vocês respondem para o meu e-mail pedindo para alterar o nome, que eu refaço e mando novamente para vocês. Falei que eu ia falar um pouquinho da Full Sail, é bem pouquinho mesmo, mas é só para vocês conhecerem um pouco do que é a universidade. A Full Sail fica em Winter Park, na Flórida, nos Estados Unidos. O Winter Park é um bairro bem pertinho de Orlando. Todos os programas da Full Sail são imersivos. A gente faz uma graduação inteira em 2 anos, com uma média de 8 horas de estudo por dia, e um master, uma pós-graduação também de forma imersiva em 1 ano. A gente tem mais de 40 anos já de experiência e muito know-how em formar profissionais nessas áreas do que a gente considera economia criativa. Como eu falei para vocês, quase 90 programas divididos nessas 8 áreas que estão aqui nessas bolinhas laranjas. Então, arte e design, que é o que a gente vai falar hoje, a área de business, que é a área que rentabiliza, né, que monetiza todos os projetos das outras áreas. Film and Television, que tem foco em cinema, foi a palestra da semana passada, está gravada, se vocês tiverem vontade de assistir. Dá para assistir pelo link do Zoom, é só vocês me pedirem, a gente passa o link para vocês assistirem. A gente falou de carreiras em cinema, carreiras no audiovisual, né? A área de games, que tem interação com arte e design, a gente vai falar um pouco disso. Mídia e comunicações, que é o que aqui no Brasil, mais próximo do que a gente tem, são os programas de publicidade e marketing, também tem interação com arte e design. Aí as áreas de music and recording, a área de esportes e a área de tecnologia, que dá suporte para todas essas áreas, para produtos mais tecnológicos, mais digitalizados e tal. A gente vai falar hoje, então, especificamente dos cursos, não só dos cursos, mas das carreiras, né, do mercado de arte e design. Esses são os cursos que a Full Sail oferece. Então, a palestra está baseada, a gente vai falar muito do profissional que se forma dentro dessas áreas, tá bom? Mas a gente vai dar uma olhada no que é a economia criativa e especificamente outras carreiras de arte e design que não existem na Full Sail, mas que estão aí na economia criativa. Então, se vocês tiverem interesse em alguma dessas outras áreas, daí eu posso ajudar vocês com conhecimento meu pessoal, mas não especificamente através da Full Sail. O que vocês estão vendo nessa tela, o que está escrito, onde está escrito undergraduate, são os programas de graduação, os programas de bacharelado, que a gente fala graduação, chama de graduação no Brasil. Então, Computer Animation está dentro de Art and Design, Digital Arts and Design, Game Art, que é a parte do game que tem a ver com a criação dos cenários e dos personagens, Graphic Design, que é o design gráfico, o Media Design, que a gente vai falar um pouquinho, que aqui no Brasil ainda não é uma carreira tão consolidada, até existem os profissionais, mas a carreira não está tão estruturada em termos de formação, porque é uma carreira relativamente nova. E aí a gente tem os certificados também, que são cursos de 7 meses, tanto no campus como online, tem 3D Art e Visual Design. Então são os 7 primeiros meses iniciais do bacharelado, e você pode fazer esses 7 meses e depois definir por seguir e terminar o bacharelado ou só fazer o certificado. Eu estou fazendo um certificado de mestrado em marketing digital, por exemplo, online. É bem bacana. Recomendo, se vocês tiverem interesse, que vocês deem uma olhadinha nos programas. E vamos lá, eu falei que era pouquinho que eu ia falar da Full Sail, é só isso que eu vou falar da Full Sail. Vamos falar de carreiras em arte e design. A gente vai passar por esses itens que vocês estão vendo aí no slide. Vamos falar um pouco do mercado, vamos falar das áreas que existem,
das carreiras, um pouco do perfil do profissional, das habilidades que esse profissional precisa ter e do que vem aí em termos de inovação. Queria que vocês colocassem para mim no chat, se vocês puderem, como é que está o nível de inglês de vocês, porque tem alguns vídeos que eu trouxe para essa apresentação que estão em inglês. Vocês conseguem entender um vídeo em inglês sem tradução? Vocês podem colocar para mim no chat, por favor. Núbia consegue, Marcos consegue. Guilherme consegue. Rodrigo não entende? Rodrigo, vou te pedir então para ter um pouquinho de paciência na hora do vídeo, tá bom? Porque são vídeos rápidos, mas eles estão em inglês. Marcelo, ok? Beleza. Vamos lá então. Vou seguir aqui com a nossa apresentação. Então, vamos começar falando do mercado. Eu sempre gosto de buscar pesquisa para a gente falar do Brasil, né? A pesquisa mais recente que eu consegui, eu acho que o mercado de pesquisa deu uma... Ele está um pouco travado também por conta do Covid, né? Mas a pesquisa mais recente que eu encontrei, na internet, né, de direitos autorais abertos, foi essa pesquisa de 2014, que foi uma pesquisa feita especificamente entre consultorias de design. Então, a gente está falando aí de 6 anos atrás, né? Teve muita modificação na área de arte e design nesses últimos 6 anos, principalmente nesse último ano aqui que a gente está vivendo por conta dessa onda de digitalização que aconteceu com as empresas, né? A necessidade, arte e design está muito voltado com a comunicação visual das empresas. E aí, quando a empresa, antigamente, até antes de março, a maior preocupação precisava ter um site, não necessariamente precisava ter várias redes sociais, né? As pessoas antes olhavam para uma empresa e falavam, vamos ver se tem site para ver se essa empresa é de verdade, né? Para ver se essa empresa existe. Agora a gente olha, vamos ver se tem um Instagram, vamos ver se tem um Facebook, vamos ver se tem foto. Então as mídias sociais, elas estão muito importantes para a área de comunicação das empresas. E quem faz as peças e coloca nas redes sociais, as peças impressas, né, das lojas, inclusive, papelaria e tal, são esses profissionais de arte e design. Então, quando eu vejo essa pesquisa de 2014 e olho que a gente está em 2020, eu entendo que nesses 6 anos, se a gente olhar esses dados que estão embaixo, aí na parte de baixo do slide, né, a gente vê que 38%, vamos lá, então, pesquisa feita em 2014, ela falava de 4.200 postos de trabalho em consultorias de design espalhados pelo país, e desses 4.200 postos oficialmente, né, cadastrados como cargos de consultorias em design, 38% eram postos em design gráfico e comunicação, 22% eram design digital e multimídia, 16% design de produto, 14% design de serviço, 7% design de interiores e 2% design de moda. O que eu acho que deve ter mudado, pelo que eu enxergo no mercado, é que design digital e multimídia deve estar tão grande quanto ou maior do que design gráfico e comunicação. Porque, pelo menos informalmente, né? Porque todas as empresas, ou a maioria das empresas hoje, precisa ter um kitzinho mínimo digital para multimídia, né? Para rede social principalmente. Então, acho que a gente pode considerar que hoje o profissional de arte e design ele precisa estar mais preparado ainda para o digital do que antigamente. E aí, as áreas mais clássicas, né, de design de produto, design de serviço, design de interiores. A distribuição, vocês veem, olha, bastante centralizada na região sudeste e sul, e bem pouquinho no restante do Brasil, dentro dessa pesquisa, né? Eu acho que como amostragem em percentual, apesar dela ser uma pesquisa já de 6 anos,
essa distribuição pelas regiões do Brasil ainda é bastante relevante. Percentualmente, essa relação deve persistir até hoje. Queria conversar com vocês, antes da gente entrar e falar das áreas especificamente, eu listei aqui nesse slide as áreas que são mais comumente relacionadas a artes e design. Arquitetura e urbanismo é um curso que, dependendo da universidade, ele é visto como um curso mais de exatas, e dependendo da universidade, ele é visto como um curso mais de humanidades, né, de artes. Artes cênicas para os atores, para os talentos, artes plásticas, e a gente tem aqui uma pessoa que está assistindo com a gente que falou que gosta de pintura a óleo, entraria dentro dessa área, né, de artes plásticas. As artes musicais, a dança, a fotografia, a moda e o desenho industrial. Então, essas são as carreiras que mais aparecem aqui no Brasil quando a gente fala de carreira em arte e design. Como eu comentei com vocês no comecinho, de tudo o que está aí, quando a gente olha na perspectiva da Full Sail, a gente não tem programas de arquitetura e urbanismo. Então, não vou falar de arquitetura e urbanismo. Se alguém aqui tiver interesse em saber mais sobre arquitetura e urbanismo, põe no chat. A Full Sail não tem esse programa, mas eu sou arquiteta, então eu posso dar uma ajuda para vocês se vocês estiverem buscando informação sobre programas de arquitetura e urbanismo aqui no Brasil. Artes cênicas, a gente tem o programa de cinema, mas ele para a gente está numa área que a gente chama de cinema, né? Eu vejo que essas carreiras, quando a gente fala em arte e design, a gente, no Brasil, relaciona muito com a economia criativa. E na Full Sail, a gente tem todos os programas são dentro da economia criativa. Então, a gente, quando fala de música, quando fala de artes cênicas, a gente fala de cinema, para a gente é uma outra palestra, que eu já dei, que vocês podem assistir online. Quando a gente fala de música, é uma palestra que tá na fila para ser dada, carreiras dentro do mercado da música. Dança a gente fala muito mais no sentido da montagem do espetáculo e tal, então para a gente está um pouco dividido entre cinema e música. Fotografia está dentro de cinema, talvez um pouco aqui, né, dentro de arte e design. Moda, a Full Sail não tem programas de moda, então a gente não vai falar sobre esse mercado especificamente aqui. Desenho industrial, sim, que a gente vai falar dos diferentes tipos de design, design gráfico, design de comunicação, design de produto. Eu queria lembrá-los do conceito de economia criativa, e esse é um modelinho meio clássico aqui do Brasil, do que é economia criativa. Se a gente resumir a definição de economia criativa, a economia criativa é formada por todos os serviços em que o insumo principal é a criatividade. Então, se aquilo que você entrega tem como elemento principal o uso da sua criatividade, de alguma forma você está dentro da economia criativa. Formalmente, oficialmente no Brasil, a economia criativa ela é dividida nessas 4 áreas que vocês estão vendo aí. Então, a área de patrimônio, que vai incorporar sítios culturais e manifestações tradicionais, a área de artes, que incorpora artes visuais e as artes performáticas, as mídias, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, publicações, mídia impressa, audiovisual e mídia digital também, e as criações funcionais, que está dentro das novas mídias, serviços criativos e design. Quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando do conjunto de tudo isso. Hoje a gente vai falar de arte e design, e todas essas áreas, elas se permeiam, né? Uma está dentro da outra. Você não produz nada 100% sozinho. Você vai fazer um vídeo, muito provavelmente você vai precisar de um profissional de arte e design, vai precisar de um profissional de música, vai precisar de um profissional de cinema, vai precisar de um profissional de mídia e comunicação para acertar o tom do roteiro do seu vídeo. Então, esse é muito uma característica do mercado da economia criativa, um trabalho colaborativo em que a soma dos produtos criativos de cada profissional traz o produtão que vai ser vendido lá na frente, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida que não esteja... Núbia, se você quiser saber sobre arquitetura, a gente pode conversar.
A gente pode conversar depois. Eu fiz FAAP em São Paulo, não sei se você é de São Paulo, e trabalhei durante um tempo com arquitetura e urbanismo. Eu acho que o mais... Eu resolvi fazer arquitetura porque eu desenhava, né? Eu pintava, desenhava e tinha esse lado artístico da arquitetura. Eu me preocupei muito de procurar uma universidade, se é do Rio, né? No Rio não conheço muito as faculdades do Rio, conheço bem pouco, na verdade. Mas o que eu te diria é para entender se você... A arquitetura é um curso muito completo, no sentido de que ele junta muitas matérias que são do que a gente chama de humanas com matérias de exatas. Então, ao mesmo tempo em que você aprende a desenhar, né, a fazer a parte artística da criação do visual das edificações, você também tem muita matéria de engenharia, resistência dos materiais, estrutura, cálculo de estrutura, não como um engenheiro, porque esse é o trabalho dos engenheiros, mas a gente aprende a fazer um cálculo mais simplista. Mas, por exemplo, você está projetando um vão, você precisa saber qual o tamanho da laje que você precisa para aquele vão se manter sem cair, de preferência, né? Porque senão o papel aceita qualquer coisa, mas na hora que você vai construir, a realidade não aceita. Então, o que eu te diria de dica, Núbia, é para você dar uma olhada em qual perspectiva te agrada mais. Aqui em São Paulo, a FAAP é bem artística e o Mackenzie é bem exatas. O arquiteto do Mackenzie, ele sai quase que um engenheiro e o arquiteto da FAAP sai quase que um designer. E eu me identifiquei muito mais com a FAAP, fiz FAAP por conta disso. Então, eu te diria para você dar uma pesquisada nas opções que você tem de faculdade e olhar bem a fundo as matérias e conversar com pessoas que se formaram, porque faz tempo já que eu me formei também, né? Já estou com 44, me formei com 22. Então, ó, faz muito tempo. Mas eu lembro que na época eu pesquisei bastante e teve muita gente que trocava, que entrou na FAAP, odiava as aulas de artes plásticas e tal. O primeiro ano da FAAP de arquitetura era básico com artes plásticas. E depois, a partir do segundo ano, é que os alunos de arquitetura iam fazer matérias específicas, os alunos de desenho industrial iam para outro, e os alunos de artes plásticas iam para outro. E no Mackenzie não tem isso. No Mackenzie era tudo engenharia. Então, eu acho que vale a pena você dar uma investigada. Eu sou meio suspeita porque eu acho que o técnico, a gente já tem, o engenheiro está aí para isso, né? Eu acho que o arquiteto deveria ter mais essa visão artística, humanística da carreira. Por isso que eu fui para a FAP, mas cada um, cada um. Estou vendo que o Marcelo está perguntando se a Full Sail contrata professores de osso para trabalho remoto. A Full Sail tem professores que não são... que não são americanos, mas no geral eles são todos empregados lá nos Estados Unidos, Marcelo. Então tem professores brasileiros, inclusive, mas que moram nos Estados Unidos e que dão aula no campus e aula para os programas online. A gente tem, em média, a gente tem start date todos os meses, né? Então a gente tem, cada mês a gente tem turma começando e turma se formando. A gente fala entre 8 e 10 mil alunos no campus, estudando todos os meses, e em torno de 14 a 15 mil online. E os professores dão aula tanto né, o professor da Full Sail, ele dá tanto aula fisicamente no campus, como ele dá aula online. Então, por conta disso, a Full Sail só contrata professores que estejam morando ali na região de Orlando para poder estar no campus oferecendo as aulas, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai assistir aqui é esse vídeo que fala um pouco da diferença entre graphic design, que é o design gráfico, e digital arts, que são as artes digitais. E a gente vai ver hoje, na nossa conversa toda, a gente vai ver como essas áreas elas se esbarram muito, né? Você escolhe que você vai fazer, aquela batalha mental, né? Ah, será que eu quero fazer graphic design ou será que eu quero fazer digital arts? E aí você sofre, escolhe, faz, e quando você fala, vou fazer digital arts. E aí você se forma e aí você vai trabalhar com graphic design. As carreiras elas se permeiam muito, são muito misturadas. Então é importante entender
o que é cada uma, e acho que um formato legal de entender o que é cada uma é realmente estudar os programas que as faculdades oferecem, quais são as matérias que as faculdades oferecem, porque elas vão te dar um viés mais voltado para um lado ou mais voltado para o outro. Mas quando você vai para o mercado, o que realmente faz a tua carreira é a experiência que você vai adquirindo. Eu vou passar esse vídeo, então ele está todo em inglês, então para quem não entende inglês, vou pedir para ter um pouquinho de paciência. Ele terminando, a gente dá uma resumida em português e segue com a palestra, tá bom? Eu não sei se o YouTube vai passar, deixa eu até interromper e colocar de novo, porque ontem eu levei um pau do Zoom com o áudio. Vamos ver se ele vai passar, se vocês puderem me avisar se ele está passando o som. Se ele não estiver passando, eu vou interromper e daí eu tiro o fone e a gente vai com o som da minha máquina mesmo, tá bom? Hey, Ben Kaiser here, jobsinthefuture.com, and today you want to know the difference between a graphic designer and a digital artist. Now, the confusion comes with how many skills graphic designers are now adding to their resumes. They're promoting that they can do illustration, layout, web design, and different graphic design skills. As a graphic designer, I have really enjoyed layout design, web design, advertising, marketing, social media marketing, and the list kind of goes on and on. But in order for you to get a base understanding, let's take it back to when graphic design first was getting started so we can define these two differences. When graphic design was first getting started, they would basically cut and paste pieces of paper in order to create layouts. So they would cut out different pieces of artwork. They would cut out letters and shapes, and they would piece them all together to create a presentation, to create an ad, etc. So that's the basis of graphic design, is to cut and paste things together. Now that has gone into the digital format with computers, and you're using InDesign or Illustrator to cut and paste different layouts and designs together. All right, now what is a digital artist? A digital artist is somebody who's an artist, like somebody would be on a pen and paper or a canvas with paint, except they do it in the digital format. They use Photoshop or Illustrator to create illustrations, digital art. The difference between a digital artist and a graphic designer is one is dealing primarily with laying out documents, creating the way things are presented. And the other one is creating the art that the graphic designer will then present within, say, a magazine article or a marketing material piece. And you landed on this video because you're interested in graphic design. And if you're wanting to go from uncertain beginner to expert, lynda.com has some incredible tutorials. It's where I've learned a ton of my skills via graphic design, web design, etc. So definitely use that resource and check that out. I'll post a link below this video and you can take a look at that. I hope that helps your questions. Please comment below. I would love to follow up with you with any of your comments or questions. Thanks for tuning in today. Please hit that like button. That is very helpful to this channel. Subscribe here and stay up to date on all of the recent posts, and we'll see you here on the next episode, jobsinthefuture.com. Então, gente, é legal que vocês ouviram, mas para mim estava super baixinho. Vai entender, né? Eita, e saiu aqui. Ele explica um pouco da diferença do design gráfico versus o design digital, né? E a gente vai ver isso. Eu vou passar depois para vocês um resumo de tudo isso que a gente vai falar, e nesse resumo vai ter os links. Vocês vão poder acessar os links todos dos vídeos. A gente vai ter 3 vídeos aqui. Vocês vão poder acessar os links dos vídeos, vão poder assistir de novo, e assistir, né, ouvir um pouquinho, né, ouvir mais vezes, se vocês precisarem ouvir mais vezes, para poder entender. Mas eu achei bem bacana essa explicação que ele dá no vídeo, porque ele dá uma explicação simples, né, que é o design, quem vai fazer a arte digital, a diferença do designer gráfico e do artista digital é que, no geral, o artista, ele vai criar toda a... Gente, o Zoom tá realmente... Aí, pronto. Ele vai criar toda a estética, né? Toda que a gente chama Bíblia da marca.
E o designer gráfico, e ele conta um pouco no vídeo que o designer gráfico fazia antes do computador e dos softwares era recortar e fazer uma colagem para montar visualmente a peça que depois seria usada nas revistas para impressão e tal. Agora, com o computador, o designer gráfico faz a mesma coisa. Ele monta várias peças, várias camadas, vários layouts para montar a peça final que vai. E aí, o que a gente chama em inglês de visual designer, o designer visual, que é a pessoa que faz a arte, a digital art, ele é a pessoa que encabeça a montagem desse material todo. Então, ele cuida da estética, do comportamento da marca, da identidade da marca. No geral, ele influencia os consumidores, ditando tendência, que cores usar, na parte, inclusive, da moda, como se vestir, como combinar as coisas, as tendências. Tem épocas em que a gente usa muito preto e branco, tem época que a gente usa muito color block, que é a pessoa com a roupa de uma corzona forte inteira. Tudo isso vem do trabalho dos artistas, né, dos digital artists, que eles vão cuidar da composição total. Ele vai do conceito à criação e vai da apresentação do que vai ser até a implementação. Então, ele faz aquela bíblia. Para quem já trabalhou em empresa grande, eles têm, no geral, quando a empresa é bem organizada e tem os departamentos todos de marketing e de identidade visual, as marcas têm várias aplicações. Então, tem desde da própria montagem da marca, que cor vai ser usada, que fonte vai ser usada, as teorias de cor, né? Geralmente educação, instituição, que você precisa trazer um pouco mais dessa sensação de segurança. No geral, as marcas são azuis, né? Aquele azul marinho, um azul mais escuro. Fast food, uma coisa mais rápida, mais impulsiva, vai no vermelho. Então, você vê lá o logotipo do McDonald's, o vermelhão. Então, quem cuida, quem escolhe as cores e pensa nessa estética, nesse comportamento como um todo, é o visual designer, o que a gente chama de visual designer. Mas ele não faz a peça final de, então agora a gente vai fazer uma campanha para vender sei lá, a empresa produz 20 produtos diferentes, fez um lançamento de uma nova garrafa com um plástico que não polui o ambiente, então vamos fazer a peça que vai no anúncio dessa garrafa no Facebook. Não é o visual designer que vai fazer, vai ser um graphic designer que vai montar esta peça. E ele vai usar o que para montar essa peça? Os conhecimentos dele, junto com a Bíblia da marca, junto com o book, né? Cada empresa chama de um jeito, nos Estados Unidos a gente chama de Bible, por isso que eu falo Bíblia, né? Que geralmente é um cadernão assim, né? Que fala, se você for, as dimensões da marca são essas, as aplicações, quando ela está na horizontal, quando ela está na vertical, se você for imprimir colorido, se você for imprimir em escala de preto, se você for posicionar essa marca perto de alguma... A Full-Sail, por exemplo, tem várias regras. Se você for posicionar essa marca num vídeo, ela vai de um jeito. Se você for posicionar num JPEG, numa imagem, ela vai de outro jeito. Então, você lê tudo isso naquele material que o visual artist criou, e aí, com base nisso, você usa a sua criatividade, seu conhecimento para montar as peças finais que vão ser vistas pelo público final. Então, o graphic designer, ele não está muito no início, lembrando que, como eu falei no começo, todas as carreiras meio que se misturam, né? Você assume papel. O papel do designer gráfico, ele está um pouco no meio do caminho, né? O artista vai montar o concept art, a bíblia toda da marca, e com base nisso, o designer gráfico vai montar as peças das campanhas, vai finalizar logotipo, vai aplicar o logotipo na papelaria, nos anúncios, embalagem, outdoor, vai fazer a composição final da identidade visual, se vai ter um garoto propaganda, uma atriz, um ator que vai sair ali, ele vai aplicar o logo dentro dessa arte, chegar nas artes finais que vão ser refeitas,
várias vezes, né? Mudou campanha, muda a arte, mudou tendência, muda a arte, mas a Bíblia, no geral, muda muito menos. A Bíblia é a Bíblia. O que faz a gente ter aquele olhar uma marca e imediatamente lembrar, saber que marca é quando a Bíblia da marca é bem feita e é consistente, porque aí qualquer peça diferente que tenha aquela Bíblia aplicada, muitas vezes, por exemplo, a Nike, você não precisa ler Nike, você vê o logotipo da marca e vê uma foto, pelo jeito que a foto é tirada, e lógico, né, pelo logotipo sem o nome, você sabe que é Nike. Por quê? Porque tem uma baita consciência de marca, que tem a ver com muito anúncio que eles fazem, com consistência de mensagem e tal, mas também tem a ver com o visual. É um visual que se repete. Em imagens completamente diferentes, você entende aquela identidade da Nike. Isso tem a ver com uma Bíblia muito bem feita e um design gráfico nas peças que acompanham as regras, entre aspas, dessa Bíblia e permitem que a criatividade flua, aconteça, que as peças sejam novas, sejam diferentes, não sejam repetidas, mas que a identidade visual se mantenha. Então, o designer gráfico vai fazer essas peças finais e ele está ali na intersecção entre a arte e o business, porque o artista, ele está na arte, né? Ele está lá, eu quero essas cores, eu quero essa atmosfera, eu quero essa sensação, ele está dizendo, idealmente, como ele quer que é esse look, a gente chama de look and feel, como é que a gente quer que esse look and feel, que esse jeito de parecer seja em todas as peças, mas quem executa lá na peça final, que vai para a impressão, né, que vai para o mundo real, desculpa, é o artista gráfico. Então, ele faz a interface de design. Eu trouxe aqui um vídeo de um graduado da Full Sail que fez alguns trabalhos dentro do curso da Full Sail, então também um pouco para ilustrar o que é o dia a dia de alguém que trabalha com arte e design e o que vocês, se estiverem pensando em trabalhar nessa área, o que um profissional nessa área faz. E se o coração não bater mais rápido aqui, se vocês não olharem e falarem, isso aqui que eu me vejo fazendo, isso aqui que eu quero fazendo, pesquisem mais, né? Não entrem num curso de arte e design se não for isso aqui, ou pelo menos um pouquinho disso, que seja o que vocês queiram fazer. Vamos assistir então, ele é rapidinho e ele vai mostrar os trabalhos dele. I'm Mike Dobbins, and I'm a graduate of Full Sail University's Digital Arts and Design program, and I made this. So for my style, I like to draw inspiration from anywhere, mostly nature. Like, for example, you can look at a tree and the bark, it's beautiful and it has its own little texture and its own thing, but it's not, it's not geometrically perfect, it's not anything. So I like to take textures from everywhere and put them onto my work. Like, I can make an apple, and if it's just a vector apple, it's just an apple, it's just there. If you put a texture on it, or another texture on top of that, it definitely turns into something different and pleasing to the eye. One of the pieces of my portfolio is my crayon box. It's for Cray Squared. We were charged with trying to make a crayon packaging, but make it artist-inspired and make it like an artist would use it. For one of them, I took a leaf, and I made it purple, and I surrounded it around the Capitol building, and I made a flower out of it. So I just take, random assets and put them together and make something completely different. My main motivation was just to get weird with it and go crazy and just more have fun and something that's just out there. The next project in my portfolio was my Happy Juice cartons. And I liked how they were very simple, very minimal, and very vector, and I wanted to do something like that because I'm very used to doing something complicated or out there, and I wanted to pull back and do something more minimal. This project was definitely more branching out for me. It was a challenge, but it was definitely a fun project to work on. It's one of my favorites. And for another project in my portfolio, I did Manic Multitude, which has pretty much been my child since I've been at Full Sail. Basically what all it is little creatures that I've created over the years and just little sketches. I put them on t-shirts so I could, promote my work and give someone something fun to wear. So Glom, he's this little blue guy. He's got one eye and 2 striped horns. I created him more to be my spokesperson. Sunator, he's also a horned creature, but he's like a bull, but he's from the ice world, so he has ice breath. Some of the monsters don't really have a purpose. It's just
they were there and then I created the story afterwards, but they definitely have their own personalities and everything. One of the biggest challenges for me at school was when I lost all my sketches and my work files and everything for Manic Multitude. And so I pretty much had to start from scratch. But that definitely helped me become stronger and kind of pushed me to put myself to the next level, because I didn't want to go back and just create the same things. I wanted to come back and make something better, make something bigger, grow from it instead of just let it defeat me. Sugar Rush is completely made out of candy called Sweetopia that is being invaded by dentists and their legion of vegetables. Então, isso mostra um pouquinho, né, do dia a dia, dos trabalhos de um aluno e do produto final que eles fazem. Eu estou vendo aqui alguns comentários do Marcelo e do Jonas, é bem diferente, né? O mercado, eu vejo isso muito forte quando eu comparo Estados Unidos e Brasil, nas áreas de cinema, assim, nas áreas de música também. Nos Estados Unidos, as carreiras elas são bem nichadas. Você se especializa em fazer uma coisa e aí você vai fazer aquela uma coisa. Aqui no Brasil, a gente acaba tendendo a ser um pouco mais aberto. Por outro lado, por exemplo, como o Marcelo está falando, que na UF e RGS os cursos de design se dividem em visual e produto. Aqui na FAP, em São Paulo, eu sei que é desenho industrial e artes plásticas. Então, acho que também um pouco cada universidade vai dividindo de acordo com aquela formação que quer oferecer, né? E eu vejo muito, o Jonas está falando também, né? Gráfico e digital, e essa distinção de visual e gráfico não tem muito no Brasil. Isso aí. Tem essas regionalidades, né? A gente prepara para o mundo, mas a realidade de quem está trabalhando nos Estados Unidos também é acabar incorporando um pouco mais esse cenário americano, né? Agora, na prática mesmo, eu vejo pelos graduados que como essas áreas se intercalam muito, você às vezes até imagina que você vai trabalhar com uma coisa, mas na hora que você entra para o mercado, você começa ou porque a vida te leva para outra coisa, ou porque na real, a hora que você vai trabalhar com aquilo, você percebe que você gosta mais dessa outra coisa, e essas carreiras elas vão se alternando, né? E são conhecimentos que se somam. Uma área que eu acho bem... O Yuri apaixonado por pintura. Yuri, então, se você gosta da pintura a óleo, eu acho que você deveria... falar para você o que falaram para mim. Eu pintava também, eu fui fazer arquitetura porque eu pintava, mas não a ponto de falar, minha carreira está aqui, né? Minha melhor habilidade está aqui. Não, para mim a pintura era muito mais um exercício para desenvolver essa sensibilidade técnica, de saber mexer com cores e composição, o treino da mão, do desenho, e eu acabei indo fazer arquitetura, e hoje estou aqui, né? Estou aqui não é por falta de opção, não. Tive que fazer, chegou um momento que eu estava tão apaixonada por educação dentro das coisas que eu fazia, que eu tive um momento que eu tive que falar, cara, meu coração está aqui, não está na arquitetura. Eu gosto, eu amo arte, mas... para trabalhar, eu prefiro muito mais, eu gosto do mercado de educação, me realizo no mercado da educação. Uma coisa que me incomodava muito, por exemplo, no caso da arquitetura, era eu ter que fazer projeto de terceiros, né? Você é contratado por um cliente te contrata para fazer o projeto de arquitetura da casa dele, e ele quer fazer uma coisa horrível na casa, que eu olhava e falava, cara, não quero uma casa que eu desenhei que tem esse layout que eu acho horrível, não quero. E aí chegou um momento que eu olhei e falei, não tá em mim isso, porque eu deveria conseguir ou fazer e ficar de boa, né, que eu estou trabalhando para aquele cliente, a casa é dele, ou deveria conseguir convencê-lo de alguma forma com outras ideias, até com desenhos meus de outras concepções, que fizesse o cliente feliz e me deixasse satisfeita também profissionalmente. O caso da arte, eu vejo muito disso, né? Às vezes a pessoa, na relação que ela tem com a arte, se ela precisa que seja exatamente como ela quer, isso não vira um produto comercial.
E aí, se não vira um produto comercial, você vai viver do quê, né? Todo mundo, no final do mês, a gente quer se satisfazer, quer ser feliz, quer trabalhar com aquilo que a gente ama, mas a gente também precisa pagar as contas. Então, te recomendo que você veja sobre essa ótica também, porque eu acho que coisas que você pode fazer, tem trabalhos artísticos que você, por exemplo, esse vídeo mesmo que a gente assistiu, que o menino fala, meu trabalho é buscar texturas e integrar. Eu conheci uma profissional, eu conheço muita gente, muito artista, né? E eu conheci uma profissional que eu acho que é onde está o futuro de todo mundo, né? O mundo está mudando tanto, as coisas mudam tanto que a gente tem que estar sempre se atualizando. Eu acho que quanto mais conhecimento em áreas diferentes a gente soma, mais especial o nosso perfil vira. Então, eu conheço uma artista que ela é paisagista, trabalha com planta, ama planta e ela ama fotografia. E aí ela faz projetos de paisagismo e ela se especializou em tirar foto de plantas, fotos estouradas assim de plantas. Ela faz um trabalho de tirar a foto da planta, digitalizar a foto, explodir a foto. No final você nem sabe que aquela gravura que você compra dela é um desenho, é uma gravura, é um trabalho que foi originado de uma foto de uma folha ou de uma flor ou de uma raiz. E foi uma forma dela juntar esse amor que ela tem pela fotografia e pelas plantas no trabalho dela de paisagismo, que é um trabalho quase que de arquitetura, quando você projeta um jardim, né? Tem a parte da escolha das plantas, mas o paisagista não é ele que vai lá plantar, é um jardineiro que vai plantar, ele escolhe as plantas e tal. E ela gostava de mexer com a planta, e daí ela fez essa ponte. Então, acho que se você realmente gosta de pintura e tem o dom, eu acho que se você juntar isso que você faz com a pintura com o que comercialmente pode te dar sustento, isso pode te tornar um profissional com uma trajetória única, com conhecimentos únicos, porque tem muita gente que vai fazer arte e design que não sabe mexer com pintura a óleo. Então eu te diria para fazer umas experimentações aí, tentar integrar. De repente você vai pintar o teu quadro a óleo, vai fotografar e vai usar essas fotos que são originais do seu trabalho e vai criar um trabalho gráfico, que é um trabalho mais fácil de comercializar, e vai conseguir se realizar por aí. Quando a gente falar de inovação, tem uma coisa também que eu acho que você poderia olhar que pode ser bacana. Então, vamos falar um pouco de computação gráfica. A computação gráfica é uma área que está dentro de arte e design, pelo menos no universo da Full Sail, e o que o profissional de computação gráfica faz é implementar cenas para vídeo, que pode ser vídeo comercial, né? Pode ser anúncio publicitário, pode ser TV. A gente tem agora vários filmes que a gente olha, a gente não sabe se é computação gráfica ou se são artistas, porque a definição é tão alta que as coisas se confundem, né? Quem faz isso? Se vocês assistirem aquele Ready Player One, jogador número 1, que tem a interação, tem a parte que é filmada e tem a parte que é gráfica. Todos os personagens que são gráficos são feitos por computação gráfica e tem os profissionais que fazem isso. Essa é uma área bem versátil, eu acho ela uma área muito bacana de trabalhar para quem gosta de software de animação e tal, porque você consegue trabalhar com material comercial para publicidade e marketing, você consegue trabalhar com materiais mais artísticos para TV, para Netflix, né, filmes mesmo, animações infantis ou animações adultas, e você consegue trabalhar com game também, porque os cenários e o desenho dos personagens também é feito. A gente tem um dos nossos graduados, é um dos fundadores do Call of Duty, daquela franquia de jogos, e a formação dele é computação gráfica, ele fazia a animação. A gente tem vários vídeos muito engraçados dele para quem já jogou. Vocês já jogaram Call of Duty, que é aquele jogo de tiro, né? Quando ele fez uma palestra aqui no Brasil, ele mostrou pra gente, ele vestia aquela roupa que capta os movimentos, e aí eles faziam, ele vinha correndo, por exemplo, com a roupa de captura de movimento, e alguém dava uma travesseirada nele e ele caía, daí ele capturava todo aquele movimento, fazia o personagem e ele mostrava pra gente, esse aqui era eu caindo na vida real, esse aqui é a minha computação gráfica caindo, está dentro do jogo do Call of Duty. Tem vários personagens lá que foram animados com base nos próprios movimentos do Chance, que é o nosso graduado.
Uma outra coisa legal também para computação gráfica é trabalhar no storyboarding e no sketching para roteiro de filme. Os filmes hoje, antes deles irem para os sets, daí estou falando de Hollywood, né, da grande indústria cinematográfica, eles trabalham muito com o storyboarding, que é o desenho de cena a cena, para ajudar na organização do set de filmagem, com os diretores, os atores e tal, porque o set é muito caro, né? Então, se tudo tiver desenhado, a possibilidade do filme acontecer com menos erros é muito maior. A diferença do sketching para o storyboarding é que o sketching é menos detalhado, ele é mais fluido, mais genérico. O storyboarding é cena a cena. E o que o pessoal está fazendo já há uns anos evoluindo do storyboarding para a computação gráfica. Porque se você rodar uma computação gráfica com um render não maravilhoso, mas um render meia boca, assim, só para você ver, realmente entender o conceito do que está acontecendo no filme, o diretor assistindo a computação gráfica da cena, ele sabe exatamente as marcações em que os atores têm que estar, principalmente para a cena de explosão, para a cena de ação, cenas que precisam ser feitas, você vai explodir um carro, vai explodir um barco. Quanto mais você estudar e detalhar a cena, maior a possibilidade dessa cena ser feita sem erro. E a computação gráfica tem sido usada para isso. Então, tem até essa área dentro do cinema e da produção audiovisual para quem quer fazer uma produção gráfica mais integrada com o roteiro, que não é aquela computação gráfica finalizada, né, com um mega render para o produto final, porque para fazer isso a pessoa tem que ter um nível de detalhe, né, um cuidado com a peça final, que não é a mesma coisa da computação gráfica para storyboarding, que é uma computação só para ajudar o diretor a montar a cena, fazer as marcações e colocar numa imagem o que é que aquela imagem final tem que ter, com todos os detalhes relativos aos atores, né? A gente teve a oportunidade, numa palestra do Larry Katz, de ver a computação gráfica. Larry Katz é um graduado nosso também, que fez vários filmes, entre eles ele fez o Planeta dos Macacos. E o Planeta dos Macacos era uma integração absurda de computação gráfica com filmagem de atores, né? Os atores, a expressão do rosto dos macacos era filmada nos atores. Então, os atores contracenavam e depois aquela cena ficava híbrida com as cenas de computação gráfica. E as cenas de lutas entre os macacos, os atores tinham que fazer aquela luta e repetir o movimento que o macaco faria na computação gráfica. Então, eles fizeram todo o storyboarding com computação gráfica. E a gente teve a oportunidade de ver alguns pedacinhos que o Larry mostrou para a gente, de falar, olha, esse foi a computação gráfica que a gente recebeu para gravar a cena. Essa foi a cena gravada com os artistas e essa é a cena híbrida em que a gente misturou as duas coisas. Então, eu acho essa carreira da computação gráfica uma carreira bastante maleável também, né? Então, quando a gente fala de design visual e de design gráfico, a gente fala muito, carreiras muito relacionadas no geral com publicidade e marketing, com desenho de produto, desenho do próprio produto e desenho da embalagem do produto, uma coisa um pouco mais comercial, né? Como as coisas vão se parecer, como as marcas vão se comunicar. Quando a gente fala de computação gráfica, a gente fala de produção audiovisual, mas de uma pessoa que vem com a cabeça de arte e design, não como uma pessoa que vem com a cabeça de cinema, né? De 100% de produção audiovisual. Mas vocês veem como essas carreiras, né, elas vão se batendo, assim, elas vão se encontrando. Você consegue trabalhar em várias áreas dessas sem necessariamente precisar fazer uma outra faculdade. E o Media Designer, que é uma área que eu falei para vocês no comecinho, que aqui no Brasil eu não conheço ainda um curso, assim, uma graduação em design de mídia, 100% em design de mídia. Eu sei de matérias de design de mídia, mas não uma graduação ainda. E aí, o que é o designer de mídia? É a pessoa que, além do próprio design da peça que vai falar com o público,
ele também vai ter o domínio de como essa comunicação vai ser feita com o público. Então, ele é mídia, a gente está falando no final, a gente está falando de comunicação aliada à arte e design. Então, como a gente vai se comunicar com o cliente externo, como a gente vai se comunicar com o cliente interno, com o colaborador da empresa, com o mercado, muito baseado em modelos de psicologia da comunicação. Quando a gente fala de marketing digital, a gente fala, aqui está com o nome bonitinho, né, de teorias motivacionais, mas assim, o que leva o ser humano a tomar determinada atitude? Quando a gente fala das cores, né, por que o vermelho te deixa... Porque se você ficar num quarto todo pintado de vermelho, você vai ficar mais agitado, e se você ficar num quarto azul, você vai ficar mais tranquilo. Se você ficar de frente para uma parede amarela, aquilo pode te motivar. Então, todas essas teorias, não só da cor, mas de como você vai usar a cor para comunicar junto com o texto, a imagem, para fazer o cliente tomar uma determinada atitude. Quando a gente fala de marketing digital, a gente fala de um modelo de funil de venda, que a gente fala de levar o seu visitante num ciclo de 5 etapas. A primeira etapa é imaginando que a pessoa nunca te viu, não te conhece, ela precisa passar a te conhecer, conhecer seu produto. Depois ela precisa passar a se interessar pelo seu produto, pedir mais informações sobre o seu produto. Aí ela precisa passar a ter o desejo de ter o teu produto. Geralmente você desenvolve o desejo mostrando depoimentos de outras pessoas que têm aquele mesmo produto que usaram e que contam como foi a experiência de usar. E daí ela toma a decisão de comprar e ou vai até a loja ou entra na internet e tal. E aí, por fim, ela efetiva a compra. Porque entre ela tomar a decisão de comprar e ela pagar, várias coisas podem acontecer, né? Ela pode desistir, ela pode... Quando você está na loja online, quantos de nós já não clicamos no produto, botamos no carrinho, mas aí a gente não foi lá e botou o número do cartão de crédito, ou porque desistiu, ou porque o cartão está sem limite, ou porque deu pau no cartão, ou porque deu pau na internet. Então, são 5 etapas, pensando que, né, do mais frio, que está começando a conhecer a sua empresa, até o mais quente, que é quem vai comprar. Quem comunica esse ciclo? Muito da ajuda do media designer junto com o publicitário. Então, são essas junções de conhecimento, né? O media designer, ele vai montar essas peças, uma peça de awareness, né? Uma peça para você passar a conhecer uma empresa, é muito diferente de uma peça de poxa, por que você não comprou? Gostaria de voltar e comprar? Ou uma peça de veja, o fulano usou esse produto e ficou maravilhoso, né? Aqueles vídeos de testemunho. Então, tudo que a gente vê eu acho muito legal quando a gente olha no Face, no Insta, ver as campanhas que estão rolando por lá, porque isso mostra, isso ilustra na vida real, esse é o barato da internet, né? Você vê o que as empresas estão fazendo na hora ali, não precisa pagar nada, tá tudo lá e dá para enxergar bem. O media designer é esse profissional que transita entre a arte do design em si e a arte da comunicação. Porque quando você está falando de mídia, você está falando de meios de comunicação. Então, é uma carreira que eu acho que agora só tende a deslanchar. Aqui a gente fala também muito do designer do produto, né, que vai desenhar a embalagem, não só o texto, a adesivagem, a impressão que vai ter na embalagem, mas o próprio formato da embalagem, usabilidade dessa embalagem, fisicamente, né, ergonomicamente. Ele interage muito com a equipe técnica do produto. Então, daí vão as pequenas particularidades do que você gosta, né? Para trabalhar como designer de produto, você precisa gostar de trabalhar um pouco mais com esses times técnicos de uso de material, aplicação em material, como que isso vai funcionar com o grip da mão do cliente, né? Desculpa, gente, minha voz está se despedindo já de mim. A própria embalagem que você vai desenhar, como é que ela vai se comportar para o cliente, para a usabilidade do cliente, mas também para custo na empresa, o material que você vai usar, ele é resistente, não é? Ele é agradável para o cliente, ele está dentro do orçamento da empresa. Aqui você consegue fazer desenho de produto, né? É um curso que está disponível no mercado no Brasil. Na Full Sail está dentro
de Digital Arts and Design. Tem matérias que estão dentro desse programa que formam o designer de produto. E aí eu trouxe um vídeo, esse é o último vídeo e é o último slide. Antes da gente, acho que depois desse a gente vai falar ainda um pouquinho da coisa da inovação. Esse é um graduado nosso, que ele virou um Hall of Famer. A gente todo ano elege 6 graduados para serem Hall of Famers, que são os expoentes maiores do que um graduado pode virar. E ele fez um curso de arte e design e ele virou um designer de evento. E ele tem uma marca que é dele. Você vai no evento dele e você sabe que você vai num evento que foi feito por ele e você percebe que foi feito por ele sem ninguém ter que te contar. Então aí eu acho que tá o mais bacana das profissões, você aprender junto com mais um monte de gente, mas daí levar a sua individualidade e formar o seu perfil, transformar o seu perfil, você como profissional, que você possa ter essa autenticidade e essa qualidade única que é o que você gosta de fazer, o que você faz bem junto com aquilo que você aprendeu, que várias outras pessoas aprenderam junto com você, mas no final não viram um profissional como você, porque você vai colocar o que você tem de melhor no seu trabalho. Vamos assistir o vídeo dele, daí a gente já fala das inovações. Hi, I'm Martin Potosny, 2005 show production graduate and founder and CEO of Lux Creative. Lux Creative. It's the culmination of everything I've ever done in my life. It is my training at Full Sail. It's my passion for lighting design. It really sort of developed from all the experiences when I was touring, or if I was doing a corporate show or a private event or a luxury wedding. And it's a rare combination where you know what you want to do, but then you know how to make it happen and figure it out. And it's interesting. I'm an artist with some business sense. Before a pen hits a piece of paper, before we do anything, we sit and we talk. We might walk around and go look at what we have. We might go to the park. We might go to the venue. We might blow something up or break something. We've done that before. We'll hit a point or one fixed piece that we know now is our anchor point for that project, and we run with it. And we want the guests to experience these sort of climax points of the evening. So how do we do that? It's all that you're focused on, every crease in every piece of fabric, every flower, every candle, everything turned the right way, every light dimmed to the right level, and then moving on to each detail. There's certain notes that when you play them in combination with a certain color of light, with a certain scent at a certain temperature, in a certain place, when you get bodies and people and the energy between the people, you add fire in there, whether it be candles or it be flame columns. You just want just enough that you hit that point that it pulls that piece of you where it takes your breath away. I mean, that's a lot of work. It's so much work. Literally cut up, bleeding, drenched. We're out in sideways rain for 4 hours at 4 in the morning. Moving lights are exploding. We're wondering how we're going to run the show the next day. But, you know, like, I feel like that's the thing, is like, that's sort of what's instilled in me, is that no matter what, the show must go on. No matter what happens, the project, the bride is walking down the aisle tomorrow morning. Like, whatever we're doing, it's our responsibility to make sure that that happens. And that end result is what drives me, is knowing that we finished the project and it's complete and it's phenomenal. Eu achei legal desse vídeo, eu ter trazido olhar, é porque a gente ele não fez um curso de design de eventos, mas ele fez um curso de design. E aí ele criou o formato dele de montar. E com isso ele acabou. Gente, eu não pus aqui o slide de inovação, mas a gente vai falar sobre isso. Mas ele se criou como um ícone hoje na produção de evento, através do evento que a gente chama, através do light design, que é o design de iluminação.
Eu tenho uma amiga que se formou comigo em arquitetura e que é designer de iluminação aqui no Brasil. E ela fez arquitetura, mas ela se especializou, ela cria a lâmpada. Ela monta a luminária, produz, e aí ela faz, no projeto de arquitetura, ela faz um projeto de iluminação. Esse cara, ele faz a iluminação em festa, o que quer dizer que é uma iluminação alugada, né? E hoje os eventos estão cada vez mais fortes com a coisa da projeção mapeada, uso de drone, iluminação e tal. E quem trabalha com arte e design também pode se especializar nisso. Então, assim, não tem limite. E a gente está falando de criatividade, né? Então, criatividade é criatividade. Não tem limite, não tem que estar na caixinha, tem que estar fora da caixinha. Então, queria só comentar com vocês, esses links são links de onde eu pesquisei um pouco da matéria que está aqui nesses slides. Eu vou mandar para vocês por e-mail assim que a gente finalizar. Quando a gente fala de inovação, eu queria muito falar com vocês da questão da realidade virtual e da realidade aumentada, que eu sei que parece ainda um mundo muito lá para frente, mas não é hoje, né? E eu tenho visto todas as pessoas com quem eu converso e pergunto o que elas estão enxergando de tendência no mercado, é uma resposta única. É sempre que a grande aposta é para a realidade virtual, realidade aumentada e para esse mundo virtual. Eu ouvi já pessoas falando sobre... Ontem eu fiz uma entrevista, eu faço entrevista de segunda a quinta pelo Facebook aqui da Full Sail Brasil. Ontem eu fiz entrevista com uma empresa aqui do Brasil que se chama Class Tech Productions. Eles fazem apresentações virtuais com um holograma, eles fazem... Vi tanta coisa legal ontem, gente, por exemplo, eles mostraram uma vitrine de uma loja que eles criaram, que agora, como não pode encostar, a vitrine é uma vitrine digital, é um vídeo. E aí, os produtos vão aparecendo e eles têm uma câmera por trás da vitrine, que é um eye tracker. Essa câmera ela vai traquear, vai rastrear o seu olho. Para onde você estiver olhando, a câmera mostra. Então, se você fixar o seu olhar num equipamento ali, num produto que esteja aparecendo no vídeo, aparece, se você ficar por mais de 3 segundos sem tirar o olho, aparece um QR Code daquele produto que você consegue ler com o celular, e aí já vem preço, vem todas as informações, e você inclusive consegue comprar pelo celular, e aí você só entra na loja para pegar, né? Mostra que você pagou pelo celular, vai o cupomzinho ali, digital, e você já compra. Eu acredito muito nessa tendência. Então, eu vi ontem, isso do Eye Tracker, e eles têm um também que eles fazem para museu, que é um painel que você controla com a mão. Então, o painel, né, uma projeção numa paredona, você está lá de frente olhando para essa projeção, e daí você estende a mão e tem um leitor da sua mão. Conforme você faz assim, o vídeo roda para um lado, você faz assim, o vídeo roda para o outro lado, e você mexe tipo filme de ficção científica mesmo, né? Só que é hoje, gente, né? Não é futuro. As empresas já estão fazendo isso hoje. Quem monta tudo isso, o visual dessas peças, desses filmes, dessas vitrines digitais, dos hologramas, é muita gente de tecnologia junto com gente de arte e design. O design gráfico disso, o design digital disso, vem de um artista gráfico ou digital. E aí vem o povo de tecnologia para ajudar no eye tracker, no rastreador de mão e tal. Mas nós estamos caminhando para esse lado. Uma coisa que eu ouvi, e ontem mesmo eles estavam falando também das expectativas deles, de quando, e eu tenho ouvido isso muito dos graduados americanos, né? De quando a gente vai ter algum equipamento que seja tipo uma lente só para colocar no olho, que vá projetar essas coisas. E existe todo um cenário de que a própria decoração da nossa casa possa ser comprada virtualmente. Então, você compra uma tela do Van Gogh original, entre aspas,
você compra essa tela projetada na parede da sua casa, e quando as pessoas estiverem todas usando essa lente, você não precisa ter coisas na sua casa, as coisas podem ser digitais, alguém entra, em vez de você pagar trilhões de dólares, você vai pagar $20 e você vai trocar com muito mais frequência tudo que for arte, arte pendurada, né? Arte que você não precisa tocar. Isso tudo vai trazer gente de arte design para projetar. Eu sei que parece que eu estou falando de daqui a 50 anos, mas eu não estou. Eu estou falando que já tem gente fazendo isso hoje. A lente ainda não tem, mas a Samsung já inclusive patenteou uma lente. E é lógico que no Brasil tudo demora mais para chegar, chega mais caro por causa dos impostos e tal, mas vai chegar. Então, quando a gente fala de tendência, se vocês puderem começar a estudar um pouco de design, se vocês querem entrar nessa área, já estão nessa área, estudar um pouco de design para realidade aumentada, realidade virtual, tem muita coisa aí que vai substituir ainda mais o que a gente chama de mundo real, né? Das impressões e tal. O digital não tem limite. E aí, se a gente começar a trabalhar nessa área, a gente perde os nossos limites também, né? Muito trabalho remoto, você consegue, principalmente se falar inglês, você consegue contribuir com vários outros países, não precisa estar especificamente lá. O Marcelo está falando aqui, simuladores de realidade virtual vão ser comuns nas instituições. Com certeza, Marcelo, acho que se a gente estiver falando de uma instituição, infelizmente no Brasil, a gente sabe que as verbas para as instituições públicas são baixas, mas para as instituições particulares, já tem várias que tem. Você vai na FIAP, por exemplo, eles têm no ensino médio, eles têm uma sala de simuladores, com HoloLens, o que tem de mais moderno está lá. Eu falo pelo menos umas 3 vezes por dia, nossa, estou no Black Mirror. A gente está. Quando a gente assiste, a gente fica pensando no futuro, mas não é futuro não, né? É hoje mesmo. Então, só antes da gente entrar no Kahoot, só para a gente terminar aqui as perguntas, o Marcelo está perguntando se o desenho digital com tablet, mesa digital, já substituiu ou vai substituir o papel ou a tela. Eu acho que de uma certa forma, no produto final, eu acho que ele já substituiu, mas eu acho que ele faz parte do fundamento do aprendizado. Quando você não aprende, ou não deveria, né? Eu acredito, ir direto para a criação digital. Eu acho muito importante. A mesma coisa de escrever à mão, né? Imagina alfabetizar uma criança diretamente no computador. O que ela perde de desenvolvimento motor e de realmente de entender como as coisas estão relacionadas, até o tempo do cérebro desenvolver e realmente entender tudo o que ela está fazendo, né? Então, pelo menos na Full Sail, a gente começa, todos os cursos de artes digitais são na mão, no desenho, no papel, caneta, canetinha, lápis de cor, giz de cera, carvão, para depois ir para computador, né? Depois ir para mesa digitalizadora, para depois ir para projeção mapeada. Esse conceito do manual é muito importante no início para entender a técnica e entender os fundamentos. Na música, a mesma coisa, a gente não vai para as mesas digitais direto, a gente faz as gravações analógicas antes, os caras têm que cortar fita de som, emendar, mesma coisa o cinema, porque isso tudo te ajuda a usar melhor as ferramentas depois. Então, eu acho que na prática, na real, ali na ponta do mercado, acho que ninguém vai ser contratado porque sabe desenhar no papel, né? O mercado quer a pessoa que sabe desenhar na mesa digital, que sabe desenhar no computador, que sabe usar Illustrator, né? Sabe usar o Adobe Creative Cloud, mas o que te dá subsídio para usar isso bem e ter peças finais, né? Ter uma entrega no final de mais qualidade é o teu conhecimento no manual, no primeiro passo, certo? Vamos lá então, gente? Estão a fim de dar uma brincadinha no Kahoot? Vou abrir aqui, a Tati vai me ajudar. Eu vou abrir a página do Kahoot.
a gente precisa ter 3 pessoas brincando. Vamos ver se o Kahoot está funcionando hoje, né? Porque às vezes tem muita gente usando, ele pode ser que esteja com um pauzinho. Mas vou abrir aqui e daí aparece o número do PIN. Se ele me ajudar a entrar. Olha só que engraçado, né? Meu filho tem 11 anos, fez sábado. Uma das atividades dele essa semana foi montar um Kahoot, para ver como as coisas estão aceleradas, né? Tem muito professor de escola que aprendeu esse ano a usar essa plataforma Kahoot, e agora a garotada de 10, 11 anos, eles criam os próprios Kahoots deles já. Então, a gente precisa estar preparado, né, para esse universo, quer queira, quer não. E tentar usar, eu acho que o manual tem a sua beleza e tem o seu espaço, mas eu acho que a gente precisa estar preparado também para aquilo que é mais universal, que hoje é o digital. Entrei aqui, se não me engano, tem alguém aqui que nunca brincou de Kahoot? Vocês já brincaram? Vocês vão precisar de 2 telas. Deixa eu tirar o som, senão a gente vai ficar surdo. Aí, tirei. Vocês vão precisar de 2 telas para poder ler as perguntas aqui e responder pela tela de vocês. Eu vou compartilhar aqui, já tem aqui o número do jogo. Tati, põe para mim, por favor, no bate-papo. Então, o Kahoot é um aplicativo de perguntas e respostas. Eu acho que eu pus 7 perguntas que tem a ver com o conteúdo do que a gente viu aqui hoje. Aí vocês leem as perguntas, leia a pergunta, vai ter 4 opções de resposta. Vocês clicam na resposta que vocês acham que é a correta e ele vai dando um pódio para a gente. Lá no final, quem ficar em primeiro lugar ganha o voucher de $20. A gente precisa ter 3 pessoas brincando. O Gui já entrou. Ó. Quando vocês acessam o kahoot.it, colocam esses, ele vai pedir o número do PIN, que é esse 8689090, e daí ele vai pedir o nome de vocês. Ó, já temos 3 pessoas, já dá para brincar. Tem mais alguém tentando entrar, gente? Beatriz. Tem mais alguém tentando entrar? Posso começar a rodar o jogo? Se tiver alguém tentando, coloca no bate-papo para a gente esperar vocês. Vou começar, tá bom? Ninguém colocou nada, tô entendendo que vamos jogar em 4. Ó, 25% de chance de ganhar, cada um de vocês estão na moleza, hein? Isso não é muito comum não aqui. Vamos lá, carreiras em arte e design. Então, a pergunta vai aparecer, vocês olham as opções de resposta. São 6 perguntas só. Economia criativa é composta por... Olha, um errão de português ali no azul. Muito bem, desculpem o erro ali que faltou um S no azul. Todas as empresas... muito bem, empresas cujo insumo principal é a criatividade. Essa é a definição de economia criativa. Jonas, em primeiro lugar, vamos lá para a segunda pergunta. O mercado mais forte de design está na área D. Isso vem da pesquisa que eu mostrei para vocês. Vamos ver, acabando o tempo. Design gráfico e comunicação. Design de produto estava lá no finalzinho. Ó, Beatriz subiu para primeiro lugar. Sexta pergunta. Digital Arts e Graphic Design são áreas que... Gente, outro erro ali no mostardinha. Estou precisando de férias, hein, Tati?
Todas as alternativas estão corretas. Essas áreas se sobrepõem, se complementam e no mercado elas se confundem. Você estuda uma coisa e pode trabalhar com outra. Beatriz mantendo em primeira. Quarta pergunta. A área da arte que mais interage com games é qual área? Área de Computer Animation, que cria os personagens e cria os cenários. A Beatriz em primeiro, o Jonas está lá na cola dela. Quinta pergunta. A área do design que mais mexe com comunicação é? Todas elas mexem um pouco, mas qual é a que se especializa na comunicação? Media Design, muito bem. Design de mídias. Beatriz segue em primeiro. E última pergunta. Em design, você... Tá facinho, hein, gente? Ó. Muito bem. Você pode trabalhar em mercados completamente diferentes. Você é que manda. Vamos ver nosso pódio como ficou. Terceiro lugar ficou o Gui. Segundo lugar ficou o Jonas. Será que deu Beatriz no primeiro? Primeiro lugar, Beatriz. Muito bem. Parabéns, Beatriz. Você é a feliz vencedora de um voucher de $20 da Amazon. Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar o meu endereço de e-mail aqui para vocês no... Parabéns. Vou colocar o meu endereço de e-mail no chat, no bate-papo, ceolival@fullsail.com. Me manda um e-mail, Beatriz, por favor, falando: oi, Carol, aqui é a Beatriz, ganhei o Kahoot da palestra de arte e design, aí eu mando seu voucher e você já pode trocar no site da Amazon.com. Tá bom? Parabéns. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Desculpem os errinhos ali no Kahoot, a semana estava puxada pra caramba. Vou consertar para não acontecer de novo. Muito obrigada. Tomara que tenha sido pelo menos inspirador para vocês. Fiquem conectados e a gente está à disposição de vocês se vocês quiserem conversar mais sobre economia criativa e sobre a Full Sail. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Jonas. Eu vou mandar o certificado de vocês na sequência, assim que a gente desconectar daqui, vai o resuminho e os links desses vídeos de hoje, tá bom? Muito obrigada, gente. Vou encerrar o link aqui para poder fazer os certificados de vocês, tá bom? Boa noite, Núbia. Obrigada. Valeu pela presença. Tchau, Beatriz. Me manda um e-mail, tá bom? Valeu, pessoal. Estou encerrando aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.